Vamos falar um pouco sobre as fundações na construção civil, dando continuidade na nossa disciplina de Tecnologias 1. Rapidamente sobre relatório de sondagens, para a gente fazer uma abordagem, está sempre falando para vocês das sondagens, a diferença de fundações rasas e as profundas. Primeiramente, a gente separa uma edificação, seja ela um sobrado, um prédio ou uma casa. Então, na realidade, o que nós temos do teto até o primeiro piso, até o nível do terreno, a gente chama de subestrutura, que são vigas, pilares e lajes. São os elementos da subestrutura, que na nossa planilha vai iniciar também em subestrutura, né? Na planilha orçamentária. A mesoestrutura, ela vai ser justamente a viga baldrame, essa parte intermediária que estará, seja o bloco, seja uma viga baldrame, estará descarregando todo o peso do pilar, iniciando desde lá de cima do telhado, como já falei para vocês, a gente inicia o cálculo estrutural de lá de cima até a fundação. Por isso, sempre observando que é muito importante os materiais a serem usados. Vamos pegar um exemplo, peso de uma tégula de concreto, peso de uma telha de barro humana, por exemplo, peso de uma telha metálica. Então tem muita diferença do peso dos materiais. Daí, o seu projeto arquitetônico ser muito bem detalhado. Quanto mais informações você tem no projeto, menos hora técnica na obra, menos perguntinha do cliente. E aí, o que eu faço agora? Né? Então, isso é a mesoestrutura. A infraestrutura vai ser justamente as fundações. Só que o que é a fundação? Fundação é o conjunto de o solo mais a infraestrutura sua. Por quê? Porque o solo ele tem uma participação quase que primordial, principal na sua fundação. Porque é a partir do solo que você vai definir a sua fundação. Então, para cada tipo de fundação, para cada tipo de solo, o tipo de fundação. Então, eu tenho o cálculo estrutural feito, eu tenho todo o peso da edificação. Então, eu tenho ali a carga da edificação toda, mas aí eu vou avaliar, primeiro, o que meu solo vai suportar de carga. Ou seja, a admissibilidade desse solo, a tensão dele, a carga dele é admissível, porque ele vai ter um limite máximo ali. Só que o engenheiro civil, o bom calculista, ele sempre vai ter o coeficiente de segurança para todo o cálculo estrutural. Não só o cálculo estrutural, mas planilha orçamentária. Então, a fundação, gente, todo mundo sabe, é um dos grandes responsáveis por maiores problemas numa obra. Qualquer problema que você tem em uma obra, qualquer coisa que você ouve dizer, um desabamento, uma ponte caiu, sempre vai na fundação. Claro que precisa de um laudo técnico, laudo pericial, você fazer uma avaliação no local. Alguns aparelhos que a gente mede também, as funduras e tudo mais, os recalques, mas infelizmente ou felizmente são as fundações, é o tipo do solo, é o que não pode se contar ali no relatório de sondagem. O relatório de sondagem nada mais é do que uma investigação do subsolo que você tem ali naquele determinado local. Mas sempre é bom investigar os vizinhos, porque às vezes o solo também ele apresenta muitas manchas também. Então, se você tem uma boa execução, mais um bom projeto, claro que você não vai ter problema. Por isso, a gente seguir sempre a planilha orçamentária, seguir tudo que as normas pedem, para a gente evitar certos recalques. Porque, vamos lembrar, toda obra e a estrutura, toda estrutura recalca, ela tende a fazer um recalque dela. Se você vai desde o primeiro andar, sempre pegando nível prumo, desde o primeiro andar até o último, não inicia no último, porque o concreto ele está seco, ele se comporta de maneira diferente também. Então tem maneiras de se medir. Se ele teve muito recalque, você pode pôr um prego na parede, você pode bater o nível ali no andar todo e vai fazendo esse controle seu. Então, uma boa execução vai te garantir um recalque admissível. Um recalque admissível, um recalque que essa estrutura suporta. Falando um pouco do recalque, a gente pode lembrar da Torre de Pisa, por exemplo, né, que é o recalque mais famoso que a gente tem de 700 anos aí, que ele foi tratado e por ser um ponto turístico, ele permaneceu com recalque ali, né? Mas isso tem, o recalque, ele sempre tem muitas possibilidades de tratamento.
Já a ruptura não, a ruptura ela é drástica, ela é trágica. Ela em 10 dias ela desaba e não tem mais conserto, né? Então a ruptura são aqueles desabamentos rápidos mesmo, que você não tem como controlar. Ela é catastrófica, ela é brusca e é perigoso, né? Então nós devemos, felizmente, ter essa responsabilidade como nós engenheiros e tratar sempre dessas etapas da obra, sempre mantendo o controle, mesmo numa casa térrea também, ficar atento ao tipo de solo. Então hoje, se você me perguntar, professor, o que é mais importante num terreno? Primeiro o tipo de solo, depois vem a topografia. Porque se você sabe o tipo de solo, você vai saber como lidar com a sua topografia, como lidar com o seu aterro, como que você vai fazer a sua compactação, como que você vai fazer todos os seus ensaios. Nós temos aqui as fundações diretas ou rasas e as profundas. Aqui a gente vai falar de uma maneira bem rápida das diretas, que são a sapata isolada, radier, lembrando na nossa viga baldrame aí. Geralmente são estruturas para não menos do que 3 metros, né, de fundura, que a gente alcança o subsolo. Já as indiretas e profundas, aí é subsolo até você realmente alcançar uma rocha sã. As fundações também, falando um pouco de cargas, nós temos as casas e sobrados, o que a gente pode estar usando, né? Claro que a gente pode até usar uma profunda também, uma estaca pré-moldada, lembrando de casas aí que a gente constrói em costas, né? Em praias, sempre você vai usar uma pré-moldada. Nos edifícios altos com cargas elevadas, a gente pode até fazer um radier, uma sapata, mas desde que o solo seja firme, né? As diretas profundas são aqueles grandes tubulões para grandes obras de arte também, né? Obras de arte como pontes, viadutos e tudo mais. A fundação também, a gente pode dizer que ela é o elemento que vai receber toda a carga proveniente daquela estrutura, daquele prédio. Então, qual que é a finalidade dela? Ela vai distribuir o peso, como a gente já falou nos outros vídeos, do caminhamento de carga. Então, o caminhamento de carga começa desde lá da cobertura e vem descendo o caminhamento de carga pelas supraestruturas, né, que é o diagrama rígido, e vai descendo até chegar na fundação. E lá que ela vai soltar para o solo todo. É esse solo, que de acordo com a granulometria, o tipo de solo, o que ele vai aguentar de furos, né? É que vai, de golpes, que a gente vai falar no relatório de sondagem, é que vai definir para a gente o tipo de fundação. Dependendo se for um solo muito arenoso, eu já vou direto numa estaca pré-moldada. Claro que ela pode ser moldada em loco também. Mas eu acho que tudo que você já compra pronto, que você já tem uma firma especializada, você já tem um pessoal responsável para isso, é melhor, porque até despende um pouco do seu horário na obra. Você tem que ficar ali na boca da betoneira para ver o traço do concreto, para ver se ele está saindo com 150, com 200, né? Ou com 15 ou com 20 MPa, ficar em cima do traço, né? Então isso é complicado, gente. Hoje em dia é bem complicado você estar conferindo o traço do concreto. Então é recomendável que você já leve seu cálculo estrutural, leve seu projeto com uma empresa especializada de artefatos de concreto, de estacas, né? Aqui a gente tem boas empresas em Campo Grande, e já traga a sua estaca pré-moldada na obra. Bem, a fundação superficial, quem trata a NBR 6122, são elementos em que a carga é transmitida ao terreno, né? E acontece pelas pressões distribuídas sobre a base da fundação. Lá na profunda a gente vai ver que é diferente, né? Então eu falei que são as sapatas, os blocos, radiers, os baldrames. O baldrame é o que mais a gente usa, tá bom? A fundação profunda, elas transmitem as cargas ao terreno pela base de resistência de ponta, ou seja, pelo seu fuste. E ela cria uma superfície lateral, que é justamente pela ponta dela. Então ela cria essa superfície lateral. Então neste tipo de fundação incluem-se as estacas e os tubulões. Agora, qual que é
Qual que eu sei que eu vou usar? Que tipo de fundação? Antes de definir o projeto de fundação, é o que a gente já falou, é necessário que o engenheiro faça o estudo do terreno. Então, o projeto de fundação, ele basicamente envolve todas as considerações mecânicas do solo e análise estrutural. Por isso, tão importante a nossa disciplina de mecânica dos solos. Então, primeiro, as características da superestrutura, que é necessário observar o material da superestrutura. Por exemplo, se vai ser um concreto armado, protendido, metálico. A finalidade do projeto também é muito importante. Vamos ver o nível da água, vamos perguntar para os vizinhos se está tendo presença de lençol freático raso. E as características mecânicas do solo, que é justamente o nosso ensaio do SPT, dos golpes, para a gente classificar então que tipo de solo que a gente encontra aí, que tipo de subsolo, ou seja, então as fundações, as rasas, elas vão até uns 3 metros ali e ela vai pegar as camadas superficial do solo. As fundações profundas, ela vai atingir as camadas mais profundas do solo. E como usar? Análise técnica das fundações e vamos ver as limitações desse solo e do projeto. Então, por exemplo, a capacidade de carga que tem essa tensão desmissível do solo. Então, todo mundo fala, a casa caiu. Não, não é só a casa que caiu, não. Então, o solo, ele se parte, né? O solo, ele abre, ele acontece um trem nele ali que ele não suporta a carga daquela edificação. Por isso, saber o comportamento dele, as características mecânicas desse solo e do tipo dele. E se ele apresenta muitas restrições de solo, como níveis de água, matacões, camadas muito resistentes, e vai ter um custo com essa análise técnica do seu subsolo, mas o custo-benefício entra naquela história, o barato sai caro. Você não faz um relatório de sondagem aqui, mas lá na frente você vai te apresentar problemas que são recalques que nunca mais vai se curar numa obra, né? Tem alguns recalques, algumas fissuras na obra, aquelas de 45 graus. Você não executou aquela verga debaixo de porta e janela, aquilo não tem solução. Não é que não tem solução, você pode até ter uma paliativa, costurar a parede com ferros, apresentar um outro tipo de reboco mais resistente, pôr alguma tela. Eu acho que a grande preocupação do engenheiro civil aqui é você fazer toda essa análise da situação do local do seu terreno, né, para você ver uma fundação mais viável, tanto estruturalmente como economicamente, com o projeto de planejamento do seu cliente, né, e as questões econômicas do próprio projeto que você vai estar executando. Então, a gente tem aqui resistência de solo firme, pouco firme, o tipo de casa, por exemplo, uma casa térrea, por exemplo. Se eu tenho um solo pouco firme, eu já vou do radier. Qual que é a função do radier? O radier, na realidade, é uma laje armada, que em outro vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo da execução de um radier, e ele vai prever a movimentação única. Se ele movimenta aqui, ele vai ser um movimento único dessa edificação toda. Então, é uma laje armada debaixo da sua edificação. Então, ela prevê toda essa movimentação. Já uma casa térrea num solo firme, você pode executar uma viga baldrame, uma sapata isolada, né? E é isso. Já um sobrado, solo firme, sapata ou viga, radier também. E um solo um pouco firme, você vai ter que ir com uma sapata muito bem feita, esbelta, ou até uma estaca pré-moldada, para um sobrado. Principalmente se você precisou aterrar. Muito cuidado com o aterro, por causa das compactações, que elas nunca são bem feitas, compactações. E tem que tomar certos cuidados, né? O passo a passo mesmo, a gente vai passar outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito extenso. Aqui a intenção foi tratar dos tipos de fundações e como usar, né? Fundações diretas ou rasas. Continuando nas fundações diretas ou rasas, nós temos os blocos. Lembrando que os blocos eles não levam armadura, porque o elemento de fundação rasa que ele vai na cabeça da broca. Ele é um elemento de fundação rasa para ele amenizar a carga lá de cima da edificação para chegar na broca. Então eles são dimensionados sem a necessidade de utilização de armadura,
pois as tensões de tração atuantes nesses elementos podem ser resistidas somente pelo concreto. Então isso daí é para pequenas obras ou também na cabeça de uma estaca. Então eles são elementos de transmissão somente, praticamente pontual, e é muito necessário que se veja a locação da obra para realmente você ele está bem centralizado. Esses são os blocos. Tem as sapatas isoladas, que são formadas por coluna e base, são recomendadas para solo firme e resistente, NBR 6122. As associadas também é formado por uma única base e uma combinação de colunas. As corridas, que são para obras de pequeno porte, e o baldrame, que é o nosso grande companheiro aí de profissão. Só que não confunde com sapata corrida, porque eles têm mais estrutura parecida. Eles são diferentes no tamanho, o baldrame e a sapata corrida. Aqui vocês estão vendo a viga baldrame sendo feita por meio de canaletas de concreto, que é muito bom, porque a tal da forma você tem um desperdício muito grande no canteiro. E o que acontece com essa proposta é que você tem um menor desperdício de mão de obra, de material, de sujeira na obra, fica uma obra muito mais organizada. Essa proposta ela é muito boa e ela está crescendo muito, porque a forma e desforma, por mais que você use a primeira vez a forma de madeira, que você trava bem, para você reutilizá-la, você tem que limpar muito, você tem que depositar ela num local coberto, ela não pode sofrer muitas intempéries. Então é muito problemático isso aí. E essa proposta é muito boa. Você encontra isso em lojas de artefatos de concreto e o custo-benefício de você utilizá-la de mão de obra, de arame, de tudo, né? Você, em meio período, né? Um período, dependendo do tamanho da tua obra, você já dispõe toda a sua fundação. Então essa proposta é muito boa. A viga baldrame, a norma 6118, pede um vão de 20 por 30, mas na realidade poucos fazem isso, né? Se for uma obra pública, claro que você tem que fazer. Então ela é uma fundação de obra direta rasa, ela transfere a carga dos elementos construtivos para a fundação e ela recebe as brocas armadas também. Ela pode ser executada acima do solo ou não. O ideal é que você afunde ela pelo menos 15, deixa 15 para cima, para que você possa subir também a sua obra pelo menos 15 acima do nível do terreno, bom que fica para escoamento de águas pluviais, o esgoto, etc. E ele é praticamente uma laje que vai embaixo da sua edificação, radier. Ele é feito de concreto armado, claro que também pode construir com concreto protendido, formados por cabos de aço tensionados no concreto. É importante saber que esse tipo de fundação é indicado para solos de baixa resistência e edificações de pouca carga. Mas se também for executado com concreto protendido, aí ele suporta uma carga boa aí, né? Então, como tem essa figura aqui, os elementos de carga, nosso diagrama partindo aqui da cobertura, né? Indo até o radier.